não é uma oportunidade, né, dela, é uma oportunidade da igreja, porque ontem eu vi aqui, eu vi o empenho, o amor, o carinho, né, a versatilidade das mulheres unidas no propósito de ajudar outras pessoas. Isso é que é importante. Eu sei que algumas, né, que chegaram até aqui, colocaram à exposição dos seus trabalhos, ali foi uma grande bênção, uma oportunidade também para ter uma conexão entre elas e mostrar a cada um o seu trabalho. Isso foi muito bonito. E tiveram até vendas, né, aqui, né, que vieram abençoar vidas. Mas o objetivo principal, né, a gente tinha que ter realmente alguma forma de chamar, o objetivo principal é conseguir recursos para abençoar mais vidas em nome de Jesus. Nós temos no nosso país um número muito grande de dependentes químicos e do sexo feminino também, e que não encontram lugar para poder serem tratadas, serem ajudadas. Já está difícil a gente conseguir ajudar o sexo masculino, mesmo com tantos lugares que nós já colaboramos também para que possam receber quando nós fazemos evangelismo. Existem lugares que precisam de recursos de ajuda, a nossa igreja faz isso. Mas para mulheres realmente é difícil. Às vezes um amigo liga, o outro liga, você encontra alguém lá, uma moradora de rua, vai numa comunidade, a pessoa quer sair, quer se tratar e você não tem. Então que Deus continue abençoando essas mulheres, trabalhando, mas não é só para as mulheres, são para todos nós. Amém? Quem é servo de Deus aí? Levanta a mão. Então é para você também esse objetivo. Amém? Né? Se engajar em estar comprometido em ajudando o próximo, que às vezes a gente fala assim, poxa, mas é muito problema, é muita gente com problema, muita gente com dificuldade. Poxa, se eu tivesse dinheiro eu ajudava, se eu tivesse condições eu ajudava. Está aí uma oportunidade. Então você não vai ajudar se você não quiser, né? É porque nós vamos falar um pouquinho aqui sobre isso hoje. Na realidade, hoje é a 5ª palavra sobre amor. Estamos fechando um ciclo hoje. Amém? Quem recebeu o amor de Deus aí no coração? Glória a Deus. Quem quer que Deus te ama realmente? Então nós aprendemos aqui muita coisa sobre amor. Primeiro falamos sobre o que é o amor, o dom maior, né? Que o amor é uma fortaleza. O amor, ele se identifica com o próprio Deus, porque Deus, ele é amor. Depois falamos sobre amor como conexão, o vínculo da perfeição. Existem muitas coisas que conectam pessoas, alguns interesses, sejam financeiros, não é? Um empreendimento, um propósito, mas o vínculo da perfeição, aquele que não tem nenhum tipo de segundas intenções ou outros interesses, esse vínculo é o amor, né? As pessoas, né, falam, os físicos aí, né, os químicos, que existem 4 forças fundamentais no universo, e elas são força nuclear fraca e forte, né? Quem faz física aí sabe, matemática. E existe o magnetismo, né? E que a gente vê aí com os ímãs, se você consegue observar, essa é mais fácil, e a gravidade também, né? São as forças que realmente conectam e puxam umas coisas para as outras, assim, grosso modo. Mas nunca se falou sobre o amor. Mas o amor é mais forte que todas essas forças, porque transcende o nosso espaço físico e o tempo, e vai até o tempo espiritual. Amém? E conecta a gente, como nós falamos aqui no domingo passado, que o amor, ele consegue ultrapassar o tempo, né? A gente ama pessoas que já se foram. E isso é um amor, né? Ultrapassa o tempo. Como é que alguém ama alguém que já foi embora? Por quê? Porque o amor, ele transcende também o tempo, o espaço. É uma pessoa que pode estar lá do outro lado, na China, no Japão, seja lá onde for. É ou não é verdade? O amor é isso, e amor é prática, né? Mas nós falamos tudo isso, inclusive o primeiro amor, quando o Senhor Jesus ele faz uma queixa, né, uma reclamação daquela igreja de Éfeso, dizendo o seguinte: eu tenho contra ti, porém, que deixaste o primeiro amor. Uma igreja que era, né, assim, firme, objetiva, uma igreja que produzia muito, trabalhava, não negava o nome do Senhor, mas tinha perdido o quê? O primeiro amor. Então algumas coisas podem te roubar o amor, e pode ser até o seu serviço, o seu trabalho, né? Sonhos que você tem, pode te roubar o primeiro amor. E o primeiro amor tem que ser quem? Quem?
tem que ser o nosso Deus. Que qual é o primeiro grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E o segundo, semelhante a esse, que é amar o próximo como a ti mesmo. Então nós vemos que o primeiro amor tem que estar para Deus, e depois a gente ama outras coisas, até porque é uma questão de inteligência, uma questão de raciocínio lógico. Porque quem nos deu a vida, quem mantém nossa vida, quem pode estender a nossa vida? Então não amá-lo também é uma questão de burrice, é ou não é? É não querer uma extensão dessa vida, né? Então, essa é uma realidade. Mas como é que nós devemos amar? Como é que a gente pode medir o grau de intensidade do amor? Será que tem pessoas que amam mais do que a outra? Tem ou não tem? Tem. O próprio Senhor Jesus chamou Pedro e falou o seguinte: Pedro, vem cá, você me ama mais do que eles? Do que os outros discípulos? Olha só, tinham vários discípulos, tinham, além dos 10 que estavam com ele, porque Judas já tinha ido de ralo, né, já tinha morrido, tinham 10 com ele, e aí ele chama Pedro e fala: Pedro, você me ama mais do que eles? E aí Pedro ama o Senhor. Ou seja, para que Deus fosse para, ou chamasse, né, para o Senhor Jesus chamasse Pedro para o ministério, ele deveria amar mais o Senhor do que todos os outros, né? Nós falamos disso aqui. Ninguém pode amar mais o Senhor, eu tenho que sentir isso no meu coração, do que eu. Isso é que vai me qualificar para ficar perto dele e fazer a missão que ele deseja que eu faça. Amém? Amém? Qual a qualificação que eu preciso para servir o Senhor? Amá-lo mais do que tudo e do que todos. Então existe intensidade de amor. Amém? Então como é que eu posso verificar essa intensidade desse amor? Abra a palavra de Deus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 15, versículo 32. 15 e 32. Fala da multiplicação dos pães. Nós estamos falando aqui dos 12 cestos cheios. Cada cesto Deus está enchendo o teu coração, que é esse cesto maravilhoso, com uma mensagem abençoada. Amém? Amém? Enquanto você procura, deixa eu falar aqui que semana que vem nós temos algumas coisas que são importantes para fazer. Primeiro, no sábado nós vamos ter uma grande, maravilhosa, abençoada reunião de homens. Cadê os homens? É isso aí, né? Uma grande bênção. E essa reunião de homens, ela é composta de 3 palestras de 15 minutos no máximo, 20, dando uma direção, nos colocando, vamos colocar assim, em conexão com os acontecimentos, né, atuais do mundo e a nossa posição no mundo e na igreja, diante de Deus. Olha, tem aberto muitos olhos dos homens justamente para isso, para vencer problemas e dificuldades na família, com a esposa, com os filhos, tá? No profissionalismo, amém? Vamos colocar que se falasse sobre empreendimento, que agora é empreendedor, tudo fala empreendedor, seria um empreendedor celestial. Quem está entendendo bem aqui? Né? Amém? Aquele que semeia numa boa terra, uma melhor terra do que o reino, não tem para semear. É ou não é verdade? Hoje foi falado aqui pela missionária Cássia o quê? Que, né, aquele que semeia muito, né, colhe muito. Então nós vamos estar semana que vem recebendo sementes para que nós possamos plantar e sermos abençoados. Amém? São palestras muito boas que estão abençoando muitas vidas e vai abençoar a tua também. Então as mulheres inteligentes, cadê as mulheres inteligentes? Missionária, tentei puxar um pouquinho, mas cadê as mulheres inteligentes? Quebrei o teu galho. Né? Fale com os maridos, olha, vai lá, vai valer a pena, amém? Vai ser uma grande bênção. Então vai marcar aqui um horário, ver com o presbítero Dilton, que nós vamos marcar um horário, porque vai ser essa palestra, a outra foi feita aqui, essa palestra vai ser feita lá em Nova Aurora, no templo de lá, amém? Com direito a algum um coffee break? Coffee break, não, negócio chique, né? Eu já ia falar churrasco, né? Tudo bem, estava muito caro, né? Então faz em coffee break, amém? Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E aí o Senhor Jesus, ele nos fala de uma outra coisa chamada discipulado.
ele fala o seguinte: olha, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. É importante a gente entender o que é o discipulado. Você frequenta a igreja há muito tempo, você já pertence à igreja do Projeto de Deus, mas talvez você esteja um pouquinho ainda assim, sem entender o que significa o discipulado. De repente alguém que vem de outra igreja já tinha um propósito desse lado, até entende. O discipulado nada mais é do que você pegar uma pessoa pela mão e ajudar essa pessoa a ser direcionada para o Senhor Jesus Cristo através da palavra, da oração, de conselhos de acordo com a palavra de Deus. Quem entendeu bem aqui? É ajudar a formação do caráter cristão na outra pessoa. Amém? Então é importante. Então ninguém pode ficar solto. Nem eu fico solto. Não é ninguém. Todo mundo tem que estar amarradinho com o outro. Por quê? Quando a gente olha, no finalzinho do culto, você ouve aquela palavra assim: a comunhão de quem? Do Espírito Santo. O que é a comunhão do Espírito Santo? É essa conexão através do nosso coração, do nosso amor, da necessidade do próximo, que faz isso. Então é importante você entender que nós precisamos estar sendo discipulados por alguém e discipulando alguém. Amém? Ah, pastor, mas eu nunca discipulei ninguém. Às vezes você faz isso no teu dia a dia e nem percebe. Quando você ora por alguém, alguém liga para você, você atende, né? Você empresta o ombro para a pessoa chorar. Isso é um discipulado. Quem está entendendo bem aqui? Claro que aí a gente vai ter alguma ferramenta, né? Às vezes você faz isso de uma maneira bem assim natural, sem até nenhuma técnica, mas nós vamos estar emprestando uma ferramenta para você dentro da palavra de Deus. Amém? Para que você não parta do zero, do nada. Você vai ter uma base ali. Amém? Nada engessado, tá? Bem tranquilo e à vontade em nome de Jesus. Amém? Amém? Fala comigo. Discipulado. Uma exigência do Senhor Jesus para a expansão do reino de Deus. Quem faz parte do reino de Deus aí? Glória a Deus. Então vamos estar todo mundo junto, a gente vai estar fazendo alguma distribuição, e você que precisa, que deseja, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Quem achou, diga amém? E Jesus, chamando o seu discípulo, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Fala comigo. Compaixão moveu Jesus a ajudar aquele povo. Olha comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, e agora te pedir que o Senhor venha nos usar mais uma vez como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós necessitamos ouvir, em nome de Jesus. Amém? Nesse episódio aqui, é aquele episódio que ele faz a multiplicação dos pães. Ele chama o discípulo e faz o seguinte: olha, não quero despedir esse povo aí com fome, o que vocês têm? Os discípulos fala com o outro: a gente não tem nada, não sei, 5 pães e 2 peixinhos que um rapaz trouxe. E aí ele vai, pega aqueles pães e aqueles peixes, dá graças ao Senhor e fala: agora distribui para o povo. Ele faz uma organização a cada 50 pessoas, grupo, para poder organizar bem. Depois que todo mundo come, se farta, né, fica cheio, ele manda que se recolha o que sobrou para que nada se perca. Amém? Mas ele fala o seguinte: o que o impulsionou a dar alimento para aquele povo? O que eu quero falar com vocês é o seguinte: aquele povo estava atrás do Senhor Jesus Cristo, estavam com ele há quantos dias? Quantos dias? 3 dias. 3 dias junto com o Senhor Jesus Cristo. E nesses 3 dias, a Bíblia diz que as pessoas traziam todo tipo de enfermo para ele. Todo tipo de, de pessoas que estavam com enfermidade, todo tipo de moléstia. Ele curou, coxos, aleijados, foi embora, expulsou demônios, e além disso tudo, ainda ensinou a palavra de Deus. Ele estava o quê? Exausto. Estava ou não estava? Exausto, cansado, né? Então ele já tinha dado para aquele povo, olha só, cura, libertação, e também ensinado a palavra de Deus. Ele simplesmente podia falar o seguinte: olha, manda esse povo embora, porque agora eu vou arrumar um cantinho para poder comer. Quem entendeu bem aqui? E vou descansar um pouquinho. É ou não é verdade? Gente, o que o povo queria mais? Estava doente, ele curou. Estava endemoniado e mandou o demônio embora. Estava perdido, ele deu palavra e deu direção. Ainda quer comida? Fala com a pessoa que está falando que quer comida.
Mas aí é que está o amor. Quem veio semana passada, né, viu que a gente falou o seguinte: o apóstolo Paulo fala o quê? Não deveis nada a ninguém a não ser o amor que é devido, ou seja, que cabe. Por que a gente nunca paga o amor? Porque o amor é inesgotável. O amor é uma fonte, não é de bênção, que quem tem amor está querendo sempre abençoar e cada vez mais. E o que acontece? A pessoa não está preocupada se a outra já recebeu alguma coisa. Ele está sempre com a responsabilidade de querer dar mais. Quem está entendendo bem aqui? Amém ou não amém? Ah, mas o outro vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, tanto que o Senhor Jesus, ele prestava bem atenção. Olha, recolhe o que sobrou para que nada se perca. Jesus não era desperdiçador. Amém? Mas se ele via alguém com necessidade, ele corria logo para satisfazer a necessidade da pessoa. Tem pessoas que têm muita dificuldade. O próprio Senhor Jesus, ele fala assim, isso é amor, né? Então o que ele teve ali? Ele fala o seguinte: eu tenho compaixão do povo. Tenho compaixão de quem? Do povo. Em outros episódios, o Senhor Jesus, ele vê uma pessoa enferma e a Bíblia diz que ele, movido de íntima compaixão, cura. Né? Quando ele chega lá onde Lázaro também havia morrido, ele viu as pessoas chorarem, também teve compaixão daquele povo. Então, olha só, quando o Senhor Jesus, ele chega lá está no capítulo 9, logo ali atrás, quando ele chega em Jerusalém, que ele vê aquela multidão, ele chama os seus discípulos antes de enviá-los para poder pregar. A Bíblia diz que ele olha assim e ele teve compaixão, ele movido de íntima compaixão. Esse capítulo 9, não sei se você vê os primeiros versículos, a Bíblia diz que ele, movido de compaixão, ele chamou os discípulos e falou o seguinte: olha, a seara, ela é o quê? Grande. Você conhece a palavra, mas são poucos os ceifeiros. Só tinha aquele povinho com ele ali, muito pouca gente. Aí ele fala assim: roguem ao Senhor da seara para que envie mais ceifeiros, porque as pessoas estavam andando como ovelhas que não têm o quê? Pastor, perdida. E aí eu vou fazer uma pergunta para você: se o Senhor Jesus olha a multidão hoje, será que ele vai continuar com compaixão? Nunca o povo esteve tão perdido do que está hoje. Não é verdade? Cada um fala uma coisa, está igual uma barata voa. Uma hora a pessoa acredita nisso, outra hora acredita naquilo. Não é verdade? Uma hora acredita na pedra, outra hora no pau, outra hora no sol, na lua. É ou não é verdade? Aonde fala que está dando doce, você vai. É ou não é? O povo está indo. É assim ou não é, gente? Aonde fala que satisfaz a necessidade, o pessoal está, não quer nem saber o que é. Perdido. E aí, na iminência, vamos colocar assim, de uma enfermidade, de uma doença, a pessoa fica mais desesperada, fica mais perdida ainda. Perde o controle emocional, perde o equilíbrio lógico do raciocínio e acaba tropeçando em qualquer coisa, seguindo qualquer doutrina, qualquer direção, sem nem raciocinar no que está fazendo. Quem está entendendo bem aqui? Aí eu faço uma pergunta para você. Você foi chamado pelo Senhor. Quem foi chamado pelo Senhor aqui? Quem é filho de Deus Altíssimo aí? Será que você não é um dos ceifeiros que ele está contando? Mas aqui está a diferença, tá? Do verdadeiro ceifeiro, do discípulo do Senhor Jesus Cristo, para aqueles que não são. E aí é que entra a questão do amor. As pessoas têm uma certa dificuldade, né, em entender a diferença de empatia para compaixão. Parece a mesma coisa, mas não é. Já falamos sobre empatia outro dia. Ter empatia é algo maravilhoso. É quando você se conecta a alguém e você sente a dor do outro, a dificuldade do outro, você tem essa empatia pela pessoa. Mas só fica nisso. Você não é impulsionado a fazer absolutamente mais nada. Você tem uma empatia, tem um sentimento, e já está bom demais. Oh, pelo amor de Deus, não estou falando, tem muita gente que nem tem isso. Porque tem pessoas que olham o sofrimento das pessoas, mas já não conseguem nem mais sentir o que a outra pessoa está sentindo. De tanta situação ruim que existe por aí, você já contabiliza a morte como se fosse um número. É ou não é verdade? Fulano, olha, tem tantos desempregados, tem tantas pessoas passando fome, aumentaram o número de moradores de rua, é ou não é? Pessoas estão procurando, os hospitais não tem mais como se... Então, está tão bagunçado o negócio, né, que acaba sendo normal o sofrimento, e a empatia vai o quê? Desaparecer.
sendo do coração. Queria que você falasse com o irmão que está ao seu lado assim, em nome de Jesus, não deixe que isso aconteça com o teu coração e nem com a tua alma, porque vai perder a conexão com Deus. Amém? Não pode, a gente não pode perder essa conexão. Eu não estou falando aqui de evangélico não, tá? Eu estou falando do ser humano. Porque lá em Mateus 24, 12, Jesus fala assim, ó, naqueles dias, que são os dias de hoje, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Ainda bem que de muitos, não todos, né? Amém? Quem são os poucos que ainda mantêm o amor aí? E o que é, na realidade, a iniquidade? Por se multiplicar a iniquidade, as pessoas pensam que a iniquidade são questões sexuais, aquele que está roubando, está matando. Será que é só isso? A avareza é iniquidade? É, a pessoa ama mais o dinheiro do que o outro, a necessidade do outro. Ela vê o outro passando fome, mas guarda o dinheiro porque ama mais. Porque se você tem dinheiro, vê alguém com necessidade e não socorre, significa que você ama mais o teu dinheiro do que a outra pessoa. Quem está entendendo bem aqui? Amém? É uma realidade isso. Por isso que o Senhor Jesus fala que os avarentos não herdarão o quê? O reino dos céus. E como é que pode alguém esconder a sua face, a sua mão da sua própria carne? Porque nós somos semelhantes entre si, ou não é verdade? Amém? Quando Deus criou, não é? A gente sempre fala isso aqui, Ele criou o ser humano, Ele não criou, né, o ateu, Ele não criou o evangélico, o católico, né, o budista, seja lá quem for. Ele criou quem? O ser humano. E o ser humano tem na sua essência a imagem e semelhança de Deus. Ele sabe quem é Deus dentro de si, né? Nós somos assim parecidos. Você vê que às vezes a pessoa pode nem ter a mesma fé que a sua, mas ela tem padrões que são comuns ao que é moral, ao que é ético, não é verdade? Amém? Independente de qualquer coisa, ela tem esse padrão. O que Cristo veio fazer é mostrar um modelo perfeito. Mas o apóstolo Paulo fala com clareza que aqueles que não têm lei, ou seja, a lei que Cristo trouxe, tem gravado no seu coração o que é certo e o que é errado. Está lá em Romanos. Então, para que ninguém possa arrumar desculpa e falar o seguinte: não, mas eu não sabia que isso era errado, deixar o outro morrer de fome enquanto você tira uma foto para poder vender aquela foto e ganhar um prêmio, o que acontece às vezes. Não é verdade? Quem já viu isso? Não, preciso pegar uma boa filmagem e a pessoa morrendo de fome, ou se arrastando, precisando de socorro, mas não, você precisa pegar. Né? Hoje em dia, infelizmente, o que tem sido a mídia? A mídia não tem fornecido informação, ela tem fornecido opinião dos seus donos, daqueles que investem nela, não é verdade? Porque uma empresa está visando lucro, é isso que tem acontecido. São chamados de abutres por causa disso. Né? O quarto poder é só não dar dinheiro que eles falam mal. Se alguém dá dinheiro, eles começam a falar bem. Quem entendeu bem aqui? Coloca uma propaganda lá, vai falar mal de você, vai falar bem de você e do teu produto, mesmo sem conhecer. Isso é hipocrisia. Quando Jesus falou que os fariseus eram hipócritas, parece que eles perduraram até o dia de hoje. Quem está entendendo bem aqui? Isso é iniquidade ou não é? É ou não é? É iniquidade. Hipocrisia é iniquidade. Avareza é iniquidade. Soberba e vaidade, por exemplo, a pessoa que é vaidosa, né? Ela se preocupa mais com a sua imagem do que, inclusive, está tentando ajudar o outro. E para estar vendo o outro se dar mal, pode falar com o outro que ele está errado, mas não fala para poder preservar a imagem de amiguinho, de bonzinho. Quem está entendendo bem aqui? Isso é amigo? Não. Então, egoísta, né? Como já falamos aqui, só pensa primeiro em si, segundo em si, terceiro em si, assim por diante, não pensa em mais ninguém. Tudo na vida dele está centrado nele. Isso é iniquidade ou não é? Inclusive, o egoísta, o avarento, eles são uma ameaça a qualquer instituição. Não estou falando só da igreja, não. Eles destroem uma empresa, destroem uma família. Quem está entendendo? Uma comunidade. É ou não é verdade? É iniquidade ou não é? É. E aí, né? Então, ter empatia está ótimo, já fugiu dessa parte aqui, tá? Já é um bom passo. Só que só ter empatia não resolve. O Senhor Jesus mostrou que compaixão é apiedar-se, é ter o desejo de mudar a realidade do outro. Quem está entendendo bem aqui?
Ter compaixão é muito mais do que você somente sentir o que o outro está sentindo, é você ser impulsionado pelo amor que você tem no teu coração, pelo teu próximo, a mudar a realidade dele, mudar a situação dele, tirar ele do sofrimento, minorar os problemas que ele tem. E foi isso que levou o Senhor Jesus Cristo, além de curar, além de libertar, além de ensinar o caminho do reino, a também falar: vamos alimentar esse povo. Por isso aqui na igreja, vocês sabem muito bem, a gente luta não só para dar uma palavra, mas só de língua, mas em obras e caridade. Por quê? Se o Senhor Jesus alimentou quem precisava, por que nós não vamos fazer isso? Quem está entendendo bem aqui? E quanto mais você dá, eu creio nisso, porque se eu vivo isso, mais Deus abençoa a tua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Quanto mais você derrama de si para as pessoas, para o teu próximo, mais Deus derrama de si para a sua vida. Mas Ele abençoa você. Mais amor você dá, mais compaixão você tem, mais compaixão Deus também tem da tua vida. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. O perdão, eu vou fazer essa conexão aqui rapidinho. O perdão é algo essencial para a sobrevivência humana, para a nossa sobrevivência emocional, espiritual, em todos os níveis. Vou explicar a vocês, né, bem curtinho aqui. Além do Pai Nosso, que deveria por si só já bastar, quem conhece o Pai Nosso aí? Todo mundo ora, né? Além do Pai Nosso, o Senhor Jesus, ele fala assim, lá no Pai Nosso, né? Logo na segunda parte, ele fala: perdoai as nossas dívidas, ofensas, né? Assim como nós perdoamos as nossas dívidas. Assim, tal qual, da mesma maneira, do mesmo modo. Aí, quando termina a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus, ele fala, ele reafirma, ele diz assim, ó: porque se vocês não perdoarem as ofensas dos homens a vocês, que fizeram a vocês, tampouco o Pai perdoará as vossas. Então, a condição para eu ser perdoado por Deus é eu perdoar. Quem está entendendo bem aqui? Eu abrir mão do meu direito de ressentir ou de cobrar algo que a pessoa de repente não pode pagar. Estou falando financeiro, não. O mal que te fez, que não pode reparar, vai fazer o quê? Então o perdão, ele liberta tanto a pessoa que cometeu o problema, mas muito mais a pessoa que sofreu. Quem está entendendo bem aqui? Mas eu tenho razão, então fica com a tua razão sofrendo, agoniado, angustiado, com ódio. Quem entendeu? Para de viver. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Amém? Então nós vemos aqui, né, que existe isso, né? Uma sociedade, ela não pode viver sem o perdão. Não é uma coisa fácil. Quem disse que é fácil, não é. Mas sem o perdão, nós não somos perdoados. Então presta bem atenção. O que Jesus fala? Bem-aventurados, lá no capítulo 5, os misericordiosos. Por quê? Eles alcançarão o quê? Misericórdia. Fala com o irmão que está atrás. Se você não perdoar, não vai ser perdoado. E se você não tiver misericórdia, Deus não vai ter misericórdia de você. Deu para dizer? Então, quando eu tenho compaixão, olha, a recíproca é fiel e verdadeira. Quando eu tenho compaixão, Deus tem compaixão de mim. Amém ou não amém? Fala comigo. Questão de inteligência, culto racional. É ou não é, gente? É uma questão de... é uma matemática bem objetiva de Jesus Cristo, bem clara. Tiago ainda fala, né, mais veemente, ele diz assim, ó: o juízo será sem misericórdia para quem não tem misericórdia. Jesus ainda fala assim, olha o que ele fala: com a medida que vocês medirem, vos medirão a vós. Com a medida que vocês julgarem, serão julgados. Então, com a medida que eu amo, eu sou amado. Com a medida que eu dou, eu recebo de Deus. Com a medida que eu abençoo, eu sou abençoado. Com a medida que eu socorro, eu sou socorrido. Por isso que o justo nunca fica na pior, porque Deus vai sempre socorrer. Quem está entendendo bem aqui? Nunca fica, porque se você tem compaixão, Deus, ele vai fazer valer na tua vida a lei da semeadura. Você semeou compaixão, semeou bênção, você socorreu. Ele vai te socorrer toda vez que você precisar.
Cada vez que você tiver necessidade, Ele vai socorrer na tua necessidade. Cada vez que você não julga, você não vai ser julgado. Quem está entendendo bem aqui? Cada vez que você não aponta o dedo, ninguém vai te apontar, porque o Senhor vai te abençoar. O próprio apóstolo Paulo diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor, porque é Ele que nos justifica. Mas para isso eu preciso ter o mesmo amor, a mesma compaixão, o mesmo carinho, a mesma misericórdia. Mas isso tem que ser de maneira prática. Quem está entendendo bem aqui? Eu aprendi isso há muitos anos. Era novo convertido, e li isso num livro, eu acho que foi de Witness Lee, o nome dele, um evangelista, já faleceu. E ele falou o seguinte, aquilo me impactou muito, que quando eu li aquilo, eu falei: meu Deus, não é que esse rapaz está com verdade? É a verdade que ele falou. E eu gravei isso na minha vida. Ele disse assim: o cidadão do reino do céu, ele tem que ser extremamente exigente consigo mesmo, mas longânimo com o próximo. Quem entendeu bem aqui? O problema é que a maioria das pessoas são complacentes consigo mesmo, mas exigentes com o próximo. Cobra tudo de todo mundo. Ninguém me ama. Ama você. Ninguém me dá atenção. Dá atenção você. Ninguém é meu amigo. Seja amigo você. Ninguém me ajuda. Ajude você. Amém ou não amém? Amém. Falei aqui do egoísmo, não falei? O egoísta que é assim. Ele se vitimiza para poder chamar a atenção e ter algum tipo de poder sobre as pessoas. Quem entendeu bem aqui? Amém? Amém? Fala comigo assim: em nome de Jesus, o que não fazem comigo de bom, eu vou fazer com todos, porque Jesus já fez por mim. Já fez por mim, eu vou fazer. Então a compaixão que o Senhor teve por aquele povo, curou, libertou, ensinou o caminho certo, e depois falou: esse povo bem que podia cada um para sua casa. Então tu cesse dinheiro, pô. É ou não é verdade? Não, eu não quero que eles saiam com fome, não. Além de dar tudo isso, eu ainda vou dar comida para eles também. Aí às vezes você vai ajudar alguém e aí pensa: poxa, mas já ajudei, ajudar de novo. É ou não é? Quem está entendendo bem aqui? Não estou falando de desperdiçar. Não estou falando, porque depois essas pessoas procuraram Jesus, ele falou: gente, agora tudo bem, mas procurem agora o pão que desce do céu, que aí vai abençoar muito mais a vida de vocês. Amém? Mas estou falando do amor que eu tenho que nutrir no meu coração, e você também, para com as necessidades do próximo. Esse amor no teu coração não tem limite, não pode ter, porque o Deus que habita o teu coração não tem limite. Quem entendeu bem aqui? O poder dele excede o nosso entendimento e a nossa capacidade de compreender como ele amou desse jeito. E, corre tempo, para estar encerrando, eu não podia deixar de falar, são a quinta mensagem sobre amor. Então, ter compaixão é ter o sentimento que dá intensidade para o teu amor. Quem entendeu bem aqui? Agora, não pode ouvir 5 mensagens que Deus falou comigo, com você, e a gente sair da mesma maneira e sem ter alguma atitude. Quem entendeu bem aqui? Não pode. E vou falar uma coisa para você: de repente você está com um problema, com dificuldade em alguma área na tua vida, experimente cuidar de alguém. Eu estava conversando ontem com um senhor aqui, ele, não vou falar o nome, porque acho que a menina não está aí, mas um professor universitário, e ele foi na formatura de um filho dele, foi na passagem para a reserva remunerada de um filho dele, que é um coronel do exército. E ele chegou lá, estava falando comigo, fiquei muito feliz que fui lá. E uma outra filha ele ajudou também a se formar, Vocês até conhecem ela daqui. Mas eu fiquei sabendo uma coisa que ele falou comigo. Ele falou assim: eu estou esperando um benefício meu, estou orando. O que o senhor acha que eu devo fazer? Eu falei: seja sincero com Deus, que Deus vai resolver. Aí eu entendi. O que eu quero
tem 2 pessoas que eu quero ajudar. Aí eu fiquei sabendo por quê. Essa pessoa que ele foi na formatura era um filho, mas um filho adotivo. E essa outra pessoa, né, que ajudou a formar, que tem uma família hoje, também é adotiva. E ele está querendo receber esses outros benefícios para poder ajudar mais 2 pessoas a se formarem também. Existe muita gente boa ainda no mundo, não existe ou não existe? Bota a mão no teu coração e fala assim: eu quero ser essa boa pessoa que Deus usa para abençoar outras vidas. Você é um agente de Deus aqui para fazer o bem. Amém? Um agente de Deus para fazer o que é bom. Importante isso. E ele ficou muito feliz, está conversando comigo, em nome de Jesus. Ele falou: vou lá onde eu estou frequentando, ainda não tomei uma decisão, vou tomar amanhã. Eu falei: isso, faça isso. Mas ainda não havia tomado uma decisão com Cristo, mas já estava fazendo bem há muito tempo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, não se engane não. Deus, ele está olhando cada habitante da terra e conhece o coração de cada um de nós. Então pode estar em qualquer extremidade, ele vai lá e pega aquela pessoa e traz salvação e vida para ela. Quem entendeu bem aqui? Mas você e eu precisamos entender que a compaixão, que é a ponta da lança, né? Vamos colocar, o amor é o corpo e a compaixão é a ponta, porque é a atitude que nós precisamos ter para abençoar outras vidas. Amém? Até aqui tudo bem, gente? E como o Senhor Jesus disse, eu não podia deixar de falar, ele falou assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos. Já falei, fiz uma pregação só sobre isso, mas bem rápido. Se amardes uns aos outros como eu vos amei. E aí ele falou: esse é o novo mandamento. É o quê? Quem falou que é o novo mandamento? Então nós não temos, na realidade, 10. Porque quem é que escreveu os 10 primeiro? Quem escreveu? Não foi Jesus que escreveu, o Senhor? Não é heresia, não, é sério, é certo. Ele fala: eu, vos dou outro mandamento, um novo mandamento. Qual o mandamento? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, o segundo grande mandamento fala sobre amar o próximo como a ti mesmo. Mas esse novo mandamento que ele dá só para os discípulos, ele fala: vocês têm que amar uns aos outros como eu vos amei. E como é que o Senhor Jesus nos amou? Se ele nos amasse como amasse a si mesmo, ele não ia para a cruz. Porque eu não vou para a cruz. Quem entendeu bem aqui? Você também não vai. O amor que Jesus nos ama é um amor de sacrifício. É um amor que está disposto a perder tempo, a perder conforto, perder lazer, perder até alguns direitos. Tudo isso para abençoar e beneficiar outras vidas. Quem entendeu bem aqui? Ele perdeu o direito como filho de Deus, que ele poderia sair da cruz. Ele perdeu a vida. Perdeu ou não perdeu? Perdeu. Perdeu o lazer? Perdeu, porque ele estava o tempo todo pregando, indo, cansado. Gente, numa tormenta, num barco, quem já pescou sabe disso, andou de barco. Meu Deus, gente, basta uma chuvinha, o barco balança, tinha uma tempestade, ele dormindo, estava cansado pra caramba, não é verdade? Tanto para ajudar as pessoas, até a hora de descanso. Então, se você ainda não abre mão de hora de descanso, hora de lazer, é ou não é verdade? Pela necessidade do próximo, quando o próximo precisa. Estou falando que você não tem que descansar, tem que ter lazer, não tem que ter. Mas se alguém tiver necessidade, você não consegue abrir mão nem disso, vai ser difícil amar o próximo como Jesus nos amou. Quem entendeu bem aqui? Então, amar como Jesus nos amou é muito além do que amar como a si mesmo. Tem que ter compaixão, tem que ter, assim, um quê a mais. E eu não posso enganar vocês que essa foi a exigência que ele fez para que nós fôssemos chamados de seus discípulos. Amém ou não amém? E aí, como ele disse, o amor se esfriaria.
mas não de todos, de muitos. E que nós sejamos os poucos que ainda têm o amor do Senhor. Amém? O mundo está precisando desse amor. O mundo está precisando de quê? Desse amor. E aí, quando você tem esse amor, o Senhor Jesus, ele derrama mais amor no teu coração e vai te dar condições de você fazer o que for preciso para ser um representante do Senhor Jesus aqui na terra. Amém? Queria que você ficasse de pé nesse momento, está orando ao Senhor, falando com Ele, né? Tudo aquilo que na realidade você deseja ter no coração e ser, tudo que Ele já fez por você, que às vezes nós não conseguimos entender esse grande amor maravilhoso que Ele tem na nossa vida, que é importante, em nome de Jesus. Amém? E ele fala assim, ó, depois que ele fala que o amor vai esfriar, ele diz assim: mas o que perseverar até o fim será salvo. É muito importante a gente entender isso. O mundo pode estar voltado muito para si mesmo, mas nós devemos estar voltados para quem? Para Jesus Cristo, para o amor. Parar de olhar somente para si e começar a olhar para fora. Parar de olhar só para as necessidades, olhar para a necessidade do próximo. Deus vai abastecer você, socorrer você com aquilo que você necessita, que você precisa. A gente às vezes comete um erro gravíssimo quando a gente recita aquela palavra maravilhosa do Senhor Jesus, que Ele fala o seguinte: olha só, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a gente todo dia se pega não buscando em primeiro lugar o reino de Deus, buscando em primeiro lugar as nossas necessidades. Aí Deus não vai ter compromisso. Sabe quando é que você vai parar de buscar as suas necessidades? Nunca. As necessidades do ser humano, elas não têm limite, elas são infindáveis. Só quem pode suprir a minha necessidade e a sua por completo é um Deus infinito. Ele pode. Então, quando eu ouço a palavra, quando eu creio na palavra dele, que ele fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, busque o amor, a compaixão, faça o que eu estou falando e eu vou satisfazer a tua necessidade. Amém. Glória a Deus. Porque Ele nos ama, alguém que deu a vida por mim e por você, o que não nos dará quando a gente obedece a palavra dele? Então, em nome de Jesus, o apóstolo Paulo fala assim: apresentar a Deus um culto que? Um culto que? Racional. Não deixa que ninguém engane você. Não deixa que teu coração te engane. Porque enganou seu coração do homem, mas o coração de Cristo é firme, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então esse amor, ele tem que ter essa compaixão, essa piedade pelo próximo, pelos que sofrem, pelos necessitados. E aí o próprio Senhor vai ser o teu socorro. Quem está entendendo bem aqui em nome de Jesus? Quero fazer uma oração por você nesse momento, e junto com você, que você venha conversar com Deus, falar: Senhor, eu preciso, eu necessito, Senhor, de ter essa compaixão que o Senhor teve pelo povo, de não ter esgotado no coração o amor, não está enfadado de ajudar, de socorrer. Ah, não vou ajudar porque fulano é ingrato, não vou ajudar porque não fui reconhecido. Você não queria ajudar ninguém, não estava ajudando por amor, estava ajudando para ser reconhecido. Você queria uma atenção. Simplesmente ame e use os teus talentos, teus dons, o teu coração para poder servir ao próximo, aquele que é necessitado. O livro de Isaías fala: então vai romper a luz nas trevas, a tua justiça vai resplandecer. É só fazer a vontade dele, buscar no meu próximo o alvo do amor de Deus, que tem que ser o alvo do meu amor. Aí sim Deus vai abençoar a tua vida.